Oi, pessoal, tudo certo? Então vamos para a nossa última aula da semana, onde a gente vai ver o finzinho do conteúdo de vetores ainda associado a matrizes, tá? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui meu vídeo. Bora. Então, vamos hoje falar um pouquinho sobre combinação linear de vetores, certo? Bom, o que é uma combinação linear de vetores, né? É quando a gente consegue escrever um vetor como uma combinação de outros vetores. A gente faz isso direto quando a gente está, por exemplo, no plano cartesiano e a gente está decompondo um vetor, por exemplo, em coordenadas x, y. Tá? Então, a gente tem um vetor unitário i, o vetor unitário j, e a gente faz uma combinação linear dos vetores da base para escrever um outro vetor. A gente já viu um pouquinho desse conceito quando a gente estava estudando ali os vetores da base, né? Tanto no plano como no espaço, tá? Então, fazer uma combinação linear é nós escrevermos um vetor a partir de outros vetores, tá? Então, a gente diz que o vetor V, ele é uma combinação linear dos vetores U, se existem números, né, escalares, que nos permitam escrever dessa maneira, tá? Deixa eu só pegar a caneta aqui para uma coloridinha. Aqui. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui o nosso sistema de coordenadas, né, o plano cartesiano. E aqui eu tenho o meu vetor F. Né? O que significa escrever esse vetor F como uma combinação linear dos vetores da base, que são os vetores I e J? Significa que eu vou escrever esse vetor F, né, como sendo um número que a gente chama de Fx, né, que é a componente x da força, por exemplo, né? Percebam que, como eu sou física, eu sempre estou voltando lá para exemplos da física, né, pessoal? Mas é que isso também no curso de vocês é algo que aparece bastante, então por isso que eu também me faço uso desses artifícios, tá? Então, esse Fx, por exemplo, seria o equivalente ao A1. É um número, tá? Então, Fx vezes o vetor I mais Fy, que seria, por exemplo, o meu número A2, vezes o vetor J. Lembrando, né, que o vetor I, ele pode ser expresso como sendo o vetor 1, 0, e o vetor J, ele pode ser expresso como o vetor 0, 1. Tá? Então, isso aqui que a gente faz lá na física, ele é uma combinação linear. A gente escreve um vetor em termos de outros vetores, que são os vetores da base. Só que aqui, claro, a gente não vai fazer isso. Isso aí é muito... já é conhecido de vocês. A gente vai usar outros vetores para fazer combinações lineares, tá? Bom, então, por exemplo, aqui, ó, a gente quer expressar o vetor V de coordenadas 1, menos 2 e 5 como uma combinação linear dos vetores U1, U2 e U3. Como é que eu posso fazer isso? Tá? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer escrever V como sendo um número vezes o vetor U1 mais um número vezes o vetor U2 mais um número vezes o vetor U3. Esses números, né, esses coeficientes A1, A2 e A3, eu preciso descobrir quanto eles valem. Eu não sei quanto eles valem. Então, aqui a gente vai cair num sistema, tá? Como é que eu resolvo isso? Bom, quem é o meu vetor V? Meu vetor V é o vetor 1, menos 2 e 5. Esse vetor tem que ser igual a A1 que multiplica
o vetor de coordenadas 1, 1, 1, mais A2, que multiplica o vetor 1, 2, 3, mais A3, que multiplica 2, menos 1 e 1. Nós vimos na aula passada, ou nas aulas passadas, né, que um escalar multiplicando a expressão analítica de um vetor, ele multiplica todas as coordenadas. Então, isso aqui vai ser igual a A1, 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 mais A2, 2A2, 3A2, mais 2A3, menos A3, A3. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho a soma de 3 vetores, né? E aí, a gente já viu na aula passada também que o que a gente faz? A gente soma x com x, y com y e z com z. Então, é isso que eu vou fazer agora, ó. Eu vou fazer de cores diferentes só para ilustrar, tá? Então, aqui, quem serão as coordenadas x que eu vou somar? É o A1, o A2 e o 2A3. Então, eu tenho A1 mais A2 mais 2A3. Isso aqui vai ser a coordenada x do meu vetor. Agora, eu vou somar os y, ó. A1, 2A2 menos A3. Então, eu tenho A1 mais 2A2 menos A3. E a terceira coordenada vai ser o z. A1, 3A2 e A3. A1 mais 3A2 mais A3. E aí, o que a gente tem? Do lado esquerdo, eu tenho um vetor de coordenadas 1, menos 2 e 5. E do lado direito, eu também tenho um vetor de 3 coordenadas. Então, por igualdade de vetores, certo? Eu sei que o número 1 tem que ser igual a essa coordenada x em vermelho. O número menos 2, né, a coordenada y, menos 2, tem que ser igual a essa coordenada y aqui em azul. E a coordenada z, desse vetor v, tem que ser igual a essa coordenada z em verde aqui, que é o que eu vou fazer na próxima página, tá? Então, nós temos 1 igual a 1 mais A2 mais 2A3. Eu tenho menos 2 igual a A1 mais 2A2 menos A3. E eu tenho que A1, desculpem, 5 tem que ser igual a A1 mais 3A2 mais A3. Vou só verificar se eu copiei correto. Porque fica nesse passa para lá, passa para cá e pode ser que a gente se perca. A gente, vírgula, eu, né? Pode ser que eu me perca. 1 é igual a 1 mais A2 mais 2A3, menos 2 é A1 mais 2A2 menos A3, e 5 igual a 1 mais 3A2 mais A3. Beleza. Então, olha só. O que nós caímos aqui, pessoal? Caímos num sistema de equações lineares, que a gente já viu nas aulas passadas. Como é que eu posso resolver esse sistema de equações lineares? Vimos vários métodos, certo? A gente viu o método da matriz escalonada, a matriz canônica, aquele teorema da matriz inversa e a regra de Cramer. Então, temos 4 métodos possíveis aqui para resolver esse sistema, tá? Eu resolvi por regra de Cramer, tá? Então, mas pode ser por qualquer outro método, tá? Regra de Cramer. O que nós temos? Nós temos a matriz dos coeficientes, que é a matriz 1, 1, 2, 1, 2, menos 1, 1,
3, 1. E temos a matriz dos termos independentes, que é a matriz 1, menos 2 e 5. Tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é calcular o determinante da matriz A. Na verdade, aqui eu vou deixar mais indicado, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais uma página. Ah, eu tenho mais uma página, então eu posso me ater. Tá? Então, o determinante dessa matriz A vai ser o quê? Vai ser 2 mais menos 1 mais 6 menos 4 menos 1 e mais 3. Então, eu tenho 2 menos 1 dá 1, mais 6 dá 7, 7 menos 5 dá 2, 2 mais 3, 5. Esse vai ser o determinante da matriz A. Lembrando que na regra de Cramer, se o determinante é diferente de zero, é porque a minha matriz possui solução. Tá? Então, a gente vai conseguir escrever o vetor V como combinação linear daqueles vetores. Percebam uma coisa, pessoal, se esse sistema aqui não tiver solução, é porque eu não consigo fazer a combinação linear. Então, quando não tem solução, não é possível fazer a combinação linear. Nem sempre é possível, certo? Combinação linear, tá? No nosso caso aqui, ele vai ter solução, porque o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero. Então, olha só. Agora, o que vai ser o meu A1? O meu A1, ele vai ser dado pelo determinante da matriz A1 divididos pelo determinante da matriz A. Quem é a nossa matriz A1 aqui? Só para nós ilustrarmos. Vai ser a matriz onde a primeira coluna eu troco pela matriz dos termos independentes. 1, 2, 3, 2 menos 1 e 1. E aí eu calculo o determinante dessa matriz A1, que vale menos 30, tá? Essas contas eu vou deixar para vocês. Então, o valor de A1, ele vai ser menos 30 divididos por 5, que isso aqui vai ser igual, então, a menos 6. Quem é que vai ser o meu A2? Meu A2, ele vai ser o determinante da matriz A2 divididos pelo determinante da matriz A. Certo? Quem vai ser essa minha matriz A2? Minha matriz A2, ela vai ser a matriz 1, 1, 1, 1 menos 2 e 5, 2 menos 1 e 1. E o determinante dessa matriz A2, ele vai ser igual a 15. Então, o valor de A2, do coeficiente, né, da minha variável A2, ele vai ser 15 divididos por 5, que é igual a 3. E o mesmo a gente faz, então, para o coeficiente A3, tá? Quem é que vai ser o nosso coeficiente A3? Ele vai ser a razão entre o determinante da matriz A3 divididos pelo determinante da matriz A. E essa minha matriz A3, ela é a matriz 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, menos 2 e 5. E o determinante, então, dessa matriz é igual a 10. Certo? Então, o nosso A3, ele é igual a 10 divididos por 5, que é igual a 2. Então, o que achamos aqui, ó? Achamos o conjunto solução. A1 vale menos 6,
A2 vale 3, A3 vale 2. Como a gente conseguiu encontrar os valores desse coeficiente, significa que eu consigo escrever V como uma combinação linear dos vetores o1, o 2 e o 3, né? Então, ele vai ser menos 6 vezes o vetor u1, mais 3 vezes o vetor u2, mais 2 vezes o vetor u3. Como é que eu posso saber se esse resultado que eu cheguei está certo? Vocês podem voltar nessa equação aqui, ó. Voltar nessa equação aqui e ver se a gente chega mesmo no resultado, tá? Então, olha só. Vamos substituir os valores. Eu tenho menos 6. Já esqueci os números, deixa eu colar aqui. Menos 6 mais 3. E eu tenho mais 4, né? Porque eu tenho 2 vezes 2. Então, isso aqui vai ser 7 menos 6 dá 1. A primeira coordenada bateu. Depois eu tenho menos 6 mais 6 menos 2. Bateu também. E menos 6 mais 3 que multiplica 3 dá 9, mais 2. Então, eu tenho menos 6 mais 9 dá 3, mais 2, 5. Então, essa é uma maneira de checar se a solução do sistema de equações que a gente obteve realmente está correto, né? Se os coeficientes que nos permitem escrever V como uma combinação linear dos vetores u1, u2 e u3 está correto, tá, pessoal? Bom, vou adiante, então vou voltar lá para as outras páginas, tá? Então, ó, como encontramos a solução daquele sistema de equações lineares, significa que eu consigo escrever V como uma combinação linear dos vetores U, tá? Bom, aqui temos outro exemplo, ó. Vamos praticar. Aqui a gente tem 2 pontos, né, que são os pontos A e B, e tenho 2 vetores, na verdade 3 vetores, mas um deles a gente vai usar como o vetor o qual eu quero escrever, ele como uma combinação linear, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer ver se é possível escrever W como sendo um A1 vezes AB, mais A2 vezes o vetor U, mais A3 vezes o vetor V. É isso que a gente quer ver se é possível, né? Lembrando que na aula passada, propriamente dito, a gente viu que 2 pontos no plano ou no espaço definem um vetor, né? Quem é que vai ser o meu vetor AB? Meu vetor AB sempre vai ser extremidade menos origem. Então, eu tenho 1, 2, menos 1, menos 0, 1, menos 1. Isso aqui vai me dar o vetor de coordenadas 1, 1, 0. Ok? Bom, então agora a gente joga essas informações aqui na nossa expressão, tá? Na nossa equação vetorial, porque é isso que a gente tem. A gente tem uma equação vetorial a ser satisfeita, tá? Então, W é menos 2, 2, 2. E isso aqui tem que ser igual a A1, que multiplica 1, 1, 0, mais A2, que multiplica menos 2, menos 1 e 1, mais A3, que multiplica 3, 0 e 1. Eu vou agora jogar lá para o outro lado, para o próximo slide, tá? Então, o que a gente vai ter, ó? Menos 2, 2, 2 é igual a A1, 0, mais
menos 2A2, menos A2 e A2, e mais 3A3, 0, menos A3. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente vai somar x com x com x e vai igualar a esse x aqui, ó. Depois eu somo y com y com y e igualo com esse y aqui. E z mais z mais z igualo com esse z. Então, agora, dessa vez, eu vou omitir esse passo, porque eu acho que vocês já entenderam o que eu tô fazendo, tá? Então, menos 2 tem que ser igual a 1 menos... Opa, o que tá acontecendo aqui, rapaz? Menos 2A2 mais 3A3. Essa vai ser a nossa primeira equação em x. 2 tem que ser igual a 1 menos A2 mais 0A3. E 2 tem que ser igual a 0A1, A2 menos A3. De novo, cai num sistema de equações lineares. Tá? A gente já tem uns números zerados aqui. O que eu vou fazer, eu vou associar a ela uma matriz ampliada e vou fazer algumas operações para obter a matriz escalonada, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, quem é que vai ser a minha matriz A? Vai ser a matriz 1, menos 2, 3, menos 2. Vai ser a matriz 1, menos 1, 0, 2. E vai ser a matriz 0, 1, menos 1, 2. Então, esse cara aqui vai ser meu primeiro pivô e eu vou usar ele para zerar o elemento ali de baixo, tá? Então, eu vou fazer o quê? Menos L1 mais L2 vai ser a nova L2. Deixa eu só ver se eu deixei mais espaço. Deixei. Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar essa operação aqui embaixo. Menos L1 mais L2 é a nova L2. Tá? E eu vou resolver o primeiro passo aqui do ladinho. Então, nossa matriz A equivalente é a matriz 1, menos 2, 3. Depois eu vou ter 0. 2 menos 1 dá 1. Menos 3 mais 0 dá menos 3. Menos 2, menos o menos 2, eu tenho 2 mais 2 que dá 4. E aí a terceira linha eu não mexi. Menos 1 e 2. E aí agora, olha só, a minha matriz já está quase escalonada, né? Eu só preciso agora fixar esse pivô e zerar o elemento que está embaixo dele. Né? Qual é a operação que a gente faz? A gente vai fazer a operação menos a linha 2 mais a linha 3. É a nova linha 3. E eu já vou fazer aqui embaixo. E aí na próxima página eu escrevo a solução do sistema. Então, 1 menos 2, 3. 0, 1 menos 3. Eu tenho 0, 0. 3 menos 1, 2. E menos 4 mais 2 menos 2. Pronto, meu sistema está resolvido, né? Como eu encontro a matriz na forma escalonada, ele não só está resolvido, como tem solução única, tá? Então, o que a gente ficou? A gente ficou com as seguintes expressões, ó. Eu tenho A1 menos 2 A2 mais 3A3 é igual a menos 2. Eu tenho A2 menos 3A3 é igual a 4.
E 2A3 é igual a menos 2. Essa é o meu sistema escalonado, tá? Então, daqui sai que o A3 vale menos 1. Peraí, que faltou o sinal de igualdade. Igual a menos 1. Volto aqui em cima, substituo. Eu tenho que o A2 é igual a 4 mais 3 que multiplica menos 1. Isso é igual a 1. E eu volto aqui em cima e acho que o A1 menos 2 menos 3 tem que ser igual a menos 2. Então, o A1 vale 3. Então, A1 é igual a 3. Então, A1 vale 3, A2 vale 1 e A3 vale menos 1. E o que significa essa solução? Significa que o meu vetor W, ele pode ser escrito como 3 vezes o vetor AB mais o vetor U menos o vetor V. Exatamente, estava procurando ali a expressão original, é isso. Tá bom, pessoal? Então, sempre que nós encontrarmos a solução do sisteminha de equações, é porque eu tenho como fazer a combinação linear daqueles vetores para obter o outro vetor em questão. Opa, tinha mais uma folha aqui. Bom, o que acontece quando os vetores são ortogonais? Quais vetores eu estou falando? Eu estou falando dos vetores que eu uso para fazer a combinação linear. Então, vamos supor, né, que vamos usar como exemplo o exemplo anterior, né, que W era, eu queria fazer uma combinação de W com AB, com U e com V. Esses vetores AB, U e V eram vetores quaisquer, né, que me permitiram fazer uma combinação linear. Na verdade, eles não são vetores quaisquer, como a gente vai ver, porque quando a gente consegue fazer combinação linear, é porque esse conjunto de vetores ele tem um nome particular, mas a gente não considerou se eles eram vetores ortogonais ou não, tá? Acontece que quando esses vetores eles são ortogonais, tem uma maneira mais fácil da gente obter esses valores dos coeficientes A1, A2, AN, tá? Por quê? Eu não sei o quanto isso é novidade para vocês, tá? Mas tem isso a gente vai estudar daqui a pouquinho mais, com bastante propriedade, tá? Que é uma operação entre vetores que a gente chama de produto escalar, tá? O produto escalar, ele é uma multiplicação entre dois vetores. E aí, quando a gente multiplicar esses dois vetores, usando essa operação de produto escalar, o resultado vai ser um número, tá? Um escalar. Bom, acontece que quando os vetores são ortogonais, esse produto escalar, ele assume o valor igual a 0, tá? Bom, mas antes disso, vamos entender o que é o produto escalar para quem nunca viu esse produto escalar. Então, aqui eu boto para vocês dois vetores, né? O meu vetor V1, com suas coordenadas x1, y1 e z1, e o vetor V2, de coordenadas x2, y2, z2. Fazer o produto escalar entre esses dois vetores significa que eu vou multiplicar o x pelo x e somar com o produto do y com o y e somar com o produto z com z, tá? Então, isso aqui é a definição de produto escalar do ponto de vista matemático, certo? Bom, então, como eu já disse para vocês, quando esses vetores são ortogonais, o produto escalar entre eles é 0.
tá? A gente vai ver nas outras aulas, quando a gente efetivamente estudar produto escalar, que o produto escalar, ele também pode ser escrito, quando a gente vai lá para a interpretação geométrica dele, como sendo módulo de V1, módulo de V2, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Então, o que significa os vetores serem ortogonais? Significa que o ângulo entre eles é de 90 graus. Né? Por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó. Tá? Então, sempre que os dois vetores forem ortogonais, o produto escalar entre eles é zero, porque esse produto escalar vai depender do cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Tá bom? Bom, então, olha só. Agora que a gente já entendeu isso, eu posso aplicar, né? Se eu supor que... Supor não, né? Se V1, V2 e V3 são vetores ortogonais, eu vou usar das propriedades de produto escalar para calcular os coeficientes A1, A2 e A3, tá? Como? Então, olha só, se eu pegar essa expressão aqui, ó, o que é essa expressão? Eu quero escrever V como uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3, tá? Então, eu vou pegar essa expressão, essa equação vetorial e vou fazer o produto escalar V1 por V, tá? Então, o produto escalar, ele é distributivo. Então, eu faço o produto escalar no primeiro termo, no segundo termo e no terceiro termo, tá? Só que como esses vetores aqui são ortogonais, o produto escalar entre eles é igual a zero. E o produto escalar entre o vetor com ele mesmo não é zero, tá? Então, olha só o que a gente vai obter. A gente vai obter isso aqui, ó. Só vai sobrar esse termo aqui. Porque esse cara é zero, esse cara é zero. E aí, o coeficiente A1, ele vai ser dado pela razão entre dois produtos escalares. Por que eu posso fazer essa divisão, né? Eu já disse na aula passada para vocês que divisão de vetores não existe. Mas aqui eu não estou dividindo vetores, eu estou dividindo, fazendo a razão entre dois produtos escalares, tá? Então, isso aqui é um número e isso aqui é um número. Certo? Então, por isso que eu tô podendo fazer essa razão aí. Tá? Então, essa é uma propriedade que a gente pode usar quando os vetores forem ortogonais. Os vetores os quais eu quero usar para fazer a combinação linear. Mesma coisa eu vou fazer agora para obter o A2 e o A3, ó. Então, aqui eu faço o produto escalar de V2 com V. Esse termo aqui vai ser zero. E esse termo aqui vai ser zero, porque os vetores são ortogonais. E aí vai nos sobrar só o V2, produto escalar V2. E, de maneira similar, eu faço o produto escalar de V3 com V. Esse cara aqui é zero, porque os vetores são ortogonais. Esse cara aqui é zero, pelo mesmo motivo. E só vai nos sobrar, então, o último termo ali, que me permite obter o coeficiente A3. Tá, pessoal? Bom, vamos aplicar isso agora para que vocês entendam, né? Por exemplo, o que seria vetores ortogonais entre si? A nossa base, ela é composta por vetores ortogonais, certo? Aqui, ó, o vetor IJK, vamos fazer o produto escalar aqui. I, produto escalar J, por exemplo, tá? Então, aqui eu vou ter 1, 0, 0, produto escalar 0, 1, 0. E aí a regra é, eu multiplico x por x, então eu vou ter 1 vezes 0 mais y com y, 0 vezes 1, e z com z, 0 vezes 0. Então, esse produto escalar aqui é zero. Tá? Vocês podem
fazer aqui os termos trocados. Claro que aqui a gente tem um conjunto de vetores bem específicos, né? Porque são os vetores unitários. Mas a gente vai ver daqui um pouquinho que vetores com outras coordenadas, que não 1 e 0, também vai dar o produto escalar da zero se eles são ortogonais. E só a título de ilustração, vamos fazer, por exemplo, K, produto escalar K. Né? Então, aqui eu tenho 0, 0, 1, produto escalar 0, 0, 1. Então, isso aqui vai ser x com x, eu tenho 0, mais y com y, 0, mais z com z, que dá 1. O que que isso significa? Quando a gente faz o produto escalar de um vetor com ele mesmo, o produto escalar dele com ele mesmo só vai ser 0 se a gente tiver o vetor nulo. Tá, pessoal? Então, fora isso, o produto escalar de um vetor com ele mesmo nunca vai ser 0. Por isso que, voltando aqui, ó, por isso que eu posso botar V3, produto escalar V3, sem me preocupar que isso vai dar 0. Porque eu não vou pegar um vetor nulo para fazer uma combinação linear. Não faz sentido, tá? A gente fazer isso. Então, isso aqui, esse V3, produto escalar V3, ele vai ser diferente de 0, a menos que eu pegue um vetor nulo para ser um vetor para fazer combinação linear. Tá bom? Então, vamos voltar aqui e vamos fazer um exemplo, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que os vetores V1, V2 e V3, eles são ortogonais entre si, tá? Então, vou fazer aqui, ó, V1, produto escalar V2. Isso aqui vai ser igual a 0, 0, 1, produto escalar 2, 3, 0. Então, isso aqui vai ser igual a 0 vezes 2, que dá 0, mais 0 vezes 3, que dá 0, mais 1 vezes 0, que dá 0. Agora, eu vou fazer V1, produto escalar V3. Então, eu tenho 0, 0, 1, produto escalar, menos 3, 2, 0. Então, isso aqui é igual a 0, mais 0, mais 0. E falta a gente analisar o par V2 com V3. Eu não preciso fazer o produto trocado, né? V3 com V2, V3 com V1, porque aqui a ordem é indiferente, né? Então, se eu faço o produto escalar de 1 com 2 e deu igual a 0, eu não preciso checar o produto cruzado, tá? Eu não preciso fazer a parte inversa. Então, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem 2, 3, 0, produto escalar, menos 3, 2 e 0. Então, isso aqui vai ser 2 que multiplica menos 3 vai dar menos 6, mais 3 que multiplica 2 dá 6, mais 0. Isso aqui é igual a 0. Tá? Então, os vetores V1, V2 e V3, eles são perpendiculares entre si. Tá bom? Agora, a gente vai usar essas propriedades para escrever W igual a A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3. E aí, quem é que vai ser o meu A1? Meu A1 vai ser W escalar V1 divididos pelo produto escalar de V1 com ele mesmo. Então, meu W é 743, 743, produto escalar 1, 0, 0, divididos pelo produto escalar 1, 0, 0 com ele mesmo. Tá? Então, o que que eu tenho ali no numerador? Eu tenho 7 mais 0 mais 0,
divididos por 1. Então, o meu A1 é igual a 7. Agora, a gente vai fazer o A2. Vou fazer de outra cor, só para ficar destacado e dividido. Meu A2 vai ser W, produto escalar V2, divididos por V2 escalar V2. Isso aqui vai ser igual a 7, 4, 3, produto escalar. Deixa eu voltar ali para me lembrar quem é V2. 2, 3, 0. 2, 3, 0. 2, 3, 0. Divididos por 2, 3, 0. Produto escalar 2, 3, 0. Então, o que que eu tenho aqui? Ali em cima, ó, eu vou ter x com x. Então, é 7 vezes 2 dá 14. Mais 4 vezes 3 dá 12. 3 vezes 0 dá 0. Embaixo, o que que nós temos? 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 3, 9. Então, aqui temos 26 divididos por 13. Então, meu A2 vale 2. E por fim, então, o nosso A3... Nosso A3 é igual a W, produto escalar V3, divididos por V3 escalar V3, que é igual a 7, 4, 3, escalar menos 3, 2, 0, divididos por menos 3, 2, 0, escalar, menos 3, 2 e 0. Então, temos o quê? 3 vezes 7, 21, menos 21. 4 vezes 2, 8, mais 8. 3 vezes 0, 0. Depois, ali embaixo, a gente tem 3 vezes 3, 9. E 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui vai ser menos 13 divididos por 13, que vai dar menos 1. Né? Então, o nosso A3 é igual a menos 1. Deixa eu só ver se eu tenho mais uma página. Não. Então, aqui, ó, como a gente conseguiu, né, encontrar os valores para A1, A2 e A3, vou só voltar aqui. A gente diz que o nosso W é igual 7 vezes o vetor V1 mais 2 vezes o vetor V2 menos o vetor V3. Essa é a combinação linear dos vetores V1, V2 e V3 que nos permitem obter W. Tá bom? Bom, então agora, olha só, a gente vai estudar um pouquinho esse conceito de dependência e independência linear dos vetores, tá? Esse conceito de vetores linearmente dependentes e independentes, né? Ou, na verdade, ou ele é dependente ou é independente, ele está relacionado com o fato dos vetores serem colineares, se eu tiver vetores no plano, ou então coplanares, se eu tiver vetores no espaço, tá? Então, lembrando, o que são vetores colineares, né? Vetores colineares são aqueles que ou são paralelos ou estão na mesma linha, tá? Então, V1 e V2, por exemplo. Tá? Esses dois vetores, eles são colineares. Se vocês se lembram, né, se dois vetores são colineares, eu posso escrever eles como sendo um escalar vezes o outro vetor.
né? E aí o que esse escalar vai fazer vai ser mexer no módulo e no sentido do vetor, porque a direção dos vetores é a mesma. E o que são vetores coplanares, então, né? A gente vai ter um plano e esses vetores estão no mesmo plano, tá? Então, e não necessariamente são colineares. Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter o vetor V2 e o vetor V1. São dois vetores coplanares, tá? Bom, lembram quando a gente estudou na aula passada, se eu não me engano, que quaisquer dois vetores não colineares, eles poderiam formar uma base no plano? E que quaisquer três vetores não coplanares, eles poderiam formar uma base no espaço? Se você não se lembra, volta lá na outra aula, tá, pessoal? Mas eu tenho certeza que eu falei isso, tá? Então, se eu quero que esses dois vetores formem uma base no plano, por exemplo, eu preciso que eles sejam linearmente independentes. Da mesma forma que se eu quiser que três vetores quaisquer formem a base de um espaço tridimensional, eu também preciso que esses três vetores sejam linearmente independentes, tá? Então, para que vetores formem a base, vou escrever aqui, para vetores serem vetores da base, isso aqui vai ser bem importante quando vocês forem estudar álgebra linear, tá? Então, para vetores serem vetores da base, já nem sei mais o que eu estou escrevendo, é necessário que eles sejam linearmente independentes. Eu vou encurtar, né, esse conceito para L.I, tá? Bom, então, quando a gente diz que eu tenho um conjunto de vetores que é linearmente independente, eu não consigo escrever esse conjunto de vetores como uma combinação linear dos vetores do conjunto, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. Os vetores unitários I e J. J, I, X, Y. Esses dois vetores unitários, eles são um conjunto de vetores linearmente independentes. Eu não tenho como escrever o vetor J a partir do vetor I, né? Lembrando quem é o vetor J. J é o vetor 0, 1 e o vetor I é o vetor 1, 0. Não existe como eu escrever esse vetor J como uma combinação linear do vetor I. Da mesma forma que eu não consigo escrever o vetor unitário I como uma combinação linear do vetor J. Então, por isso que a gente diz que esses vetores eles são linearmente independentes. Tá? Então, quando eu tenho um conjunto de vetores, quem é o meu conjunto aqui? Meu conjunto é o conjunto de vetores IJ. Esse conjunto é o conjunto linearmente independente. Se a gente está no espaço, por exemplo, se eu adicionar aqui o vetor unitário na direção Z, esse conjunto ele também é um conjunto linearmente independente. Eu não tenho, por exemplo, como escrever o vetor I como sendo uma combinação linear do vetor J com o vetor K. Certo? Isso aqui, ó, não rola, não tem como. Não existem valores de A1 e A2 que me permitam obter o vetor I através de uma combinação linear dos vetores J e K. Então, a gente diz que esse conjunto de vetores ele é linearmente independente. Então, vetores para formarem uma base
precisam ser linearmente independentes. Bom, e aí nós dizemos que, então, o conjunto de vetores ele é linearmente dependente. Ó, então aqui eu já introduzi o short name, né, o apelido, LI e LD. Então, LI linearmente independente, LD linearmente dependente. Então, esse conjunto ele vai ser linearmente dependente se eu consigo escrever como uma combinação linear dos vetores V1, V2, Vn. Tá? Vou dar um exemplo da física de novo para vocês. Eu tenho aqui o vetor F, que é o vetor, vamos dizer, 500 newtons menos 100. E eu tenho o vetor I, de coordenadas 1 e 0. E eu tenho o vetor J de coordenadas 0 e 1. Se eu pegar isso aqui para ser o meu conjunto de vetores, eles vão formar um conjunto LD. Por quê? Porque eu consigo escrever o vetor F como uma combinação linear de I e J. O meu F vai ser igual a 500, que multiplica o vetor I, menos 100, que multiplica o meu vetor J. Então, a gente tem como escrever uma combinação linear, né, de um dos vetores com os outros. Então, esse conjunto vai ser um conjunto LD. Tá bom? Então, matematicamente, o que significa eu ter um conjunto LI ou LD? Matematicamente, eu tenho que resolver essa equação vetorial aqui, ó, pessoal. Tá? Que já vocês vão entender o que é essa equação vetorial. Mas essa equação vetorial, quando resolvida, a solução que eu obtiver é que vai me dizer se o conjunto de vetores usados na equação vetorial é um conjunto LI ou um conjunto LD, tá? Como? Bom, existem apenas duas possibilidades de solução para aquela equação vetorial, tá? O que é a primeira possibilidade? A primeira possibilidade, né, o que eu tenho que satisfazer? Eu tenho vou voltar aqui, tá? Eu tenho uma equação que é igual a zero. Na verdade, é que esse zero é um zero vetor, tá? Me esqueci ali de colocar. Bom, então, se a única maneira de satisfazer aquela equação é colocar os coeficientes igual a zero, então a gente diz que o vetor é o conjunto de vetores, na verdade, desculpem, o conjunto de vetores ele vai ser linearmente independente, tá? Se eu não consigo satisfazer aquela equação, se eu tiver pelo menos um coeficiente daqueles que é diferente de zero, então todo o conjunto de vetores vai ser linearmente dependente. Tá, e na prática, como é que isso funciona? Então vamos lá. Vamos resolver exemplos para entender o que significa resolver aquela equação matemática. Então aqui, ó, eu quero verificar se esse conjunto de 3 vetores, ele é um conjunto LI ou LD. Então, qual é a equação que eu tenho que satisfazer? A1V1 mais A2V2 mais A3V3 igual ao vetor 0, 0, 0. Então, A1 que multiplica 1, 0, 0, mais A2 que multiplica 1, 2, 0, mais A3 que multiplica 1, 2, 3, tem que ser igual ao vetor 0, 0, 0. Não sei se vocês já perceberam, mas de novo a gente vai cair num sistema de equações, tá? Então aqui, o que a gente vai ter, ó? A1, 0, 0, mais A2, 2, A2, 0, mais
A3, 2A3, 3A3 tem que ser igual a 0, 0, 0. E aí, o que a gente faz, pessoal? A gente soma x com x e iguala a x. Somo y com y com y e igualo a y. Né? Aqui a gente tem, na verdade, uma igualdade de vetores, tá? Que é um conceito que a gente já estudou na aula passada. E aqui z, somo com z e igualo a z. Então, qual vai ser o sistema de equações que eu caio? A1 mais A2 mais A3 igual a 0. 2A2 mais 2A3 igual a 0. E A3 igual a 0. Opa, desculpa, 3A3, né? Tem um 3 ali na frente. Tá? Qual é a única solução para esse sistema de equações? Olha aqui, ó. Aqui o meu A3 já está definido. O meu A3 é igual a 0. Quando eu jogo esse valor na equação de cima, então eu vou ter 2A2 mais 0 tem que ser igual a 0. Então, daqui sai que A2 também é igual a 0. Jogo esses dois resultados na equação de cima. Então, eu vou ter A1 mais 0 tem que ser igual a 0. O que eu obtenho? A1 é igual a 0. Então, aonde que eu caí? O que esse resultado está me dizendo? Eu vou voltar lá no nosso slide, ó. Se a única solução possível para a equação for que todos os coeficientes são iguais a 0, então o conjunto de vetores é linearmente independente, tá? Então, a gente obteve uma solução em que todos os coeficientes são nulos, o que significa que esse conjunto de vetores, ele é linearmente independente. Então, os vetores V1, V2 e V3 são linearmente independentes. O que significa isso? Bom, uma das coisas é que eu posso usar eles para ser um vetor do espaço, né? Vetores da base de um espaço tridimensional, tá? Essa é uma das coisas que a gente poderia fazer, por exemplo, com esse conjunto de vetores, tá? Bom, agora, aqui nesse exemplo, se eu não me engano, a gente tem um conjunto LD. E aí eu peguei um exemplo de cada um para vocês entenderem como é que cada conjunto, né? Qual é a resposta que a gente obtém. Tá? Mas aqui é a mesma coisa, então, nós queremos obter, a gente quer investigar, né, se esse conjunto de vetores é LI ou LD. Então, primeira coisa que eu faço é montar a equação vetorial. A1V1 mais A2V2 mais A3V3 é igual ao vetor 0, 0, 0. Então, eu já vou multiplicar direto pelos vetores V1, V2 e V3, tá, pessoal? Vou pular um passo. Então, aqui eu vou ter A1, 3A1, 2A1, mais menos 2A2, menos 2A2, A2. E aqui, ó, tá o índice errado, vou arrumar a mão, tá? Mais menos 3A3, menos A3 e 4A3, isso aqui tem que ser igual a 0, 0, 0. Então, aqui, ó, mesmo esquema, somo todas as componentes x, somo as componentes y, somo as componentes z, e igualo esses dois vetores, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho que A1 menos 2A2 menos 3A3
3 é igual a 0. 3A1 menos 2A2 menos A3 é igual a 0. 2A1 mais A2 mais 4A3 igual a 0. Então, aqui de novo caímos num sistema de equações lineares, só que agora esse sistema ele requer alguma técnicazinha para resolver, né? Pode ser, então, regra de Cramer, pode ser matriz escalonada, pode ser matriz inversa. Eu, particularmente, vou escrever a matriz e vou obter a sua forma escalonada, tá? Então, o que vai ser a minha matriz A? Vai ser a matriz 1, menos 2, menos 3, 3, menos 2, menos 1, 2, 1, 4, e a última coluna é 0. Tá? Então, nosso primeiro pivô vai ser o número 1, e aí a gente vai fazer as seguintes operações. Menos 3L1 mais L2 é a nova L2. Menos 2L1 mais L3 é a nova L3. Então, a minha matriz A equivalente vai ser a matriz 1, menos 2, menos 3, 0. Depois eu tenho menos 3 mais 3, 0. Eu tenho 6 menos 2, 4. 9 menos 1, 8. E aqui o 0 vai continuar sendo 0, né? Depois eu tenho menos 2 mais 2, 0. 4 mais 1, 5. 6 mais 4, 10. Pronto. Vou dividir a segunda linha por 4, para tornar o meu pivô unitário, tá? Então, aqui, ó, meu segundo pivô é o número 4, eu tenho que zerar aquele 5 ali de baixo. Então, aqui tenho que L2 divididos por 4 é a nova linha 2. Então, minha matriz A equivalente vai ser a matriz 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 0, 5 e 10. 0, 0, 0. Então, aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Meu pivô agora é unitário, né? E eu tenho que fazer, então, menos 5 vezes a linha 2 mais a linha 3 é a nova linha 3, tá? Quando eu fizer isso, eu já vou discutir isso aqui com vocês, porque senão eu vou ter que copiar tudo na outra página. Olha só o que vai acontecer, ó. Eu vou ter menos 5 mais 5, 0, menos 10 mais 10, 0. Então, a última linha vai ser uma equação degenerada, tá? Então, eu vou escrever essa matriz degenerada na próximo slide, tá? Então, qual vai ser a matriz que a gente vai obter depois dessa operação? Vai ser a matriz A, que é a matriz 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 0, 0, 0. E aqui a última coluna ela é sempre 0. Tá? Como a nossa equação degenerada é 0 igual a 0, significa que o meu sistema possui infinitas soluções. Lembram disso ainda? Né? O que a gente tem aqui? A gente tem 0 igual a 0. Isso aqui vai ser uma equação degenerada com B igual a 0, o que significa que meu sistema ele possui solução. Só que nesse caso aqui não vai ser única, tá? Então aqui, ó, o que sobrou para nós? A gente ficou com as duas equações ali de cima.
A gente ficou com A1 menos 2A2 menos 3A3 igual a 0. E A2 mais 2A3 igual a 0. Então, esse A3 vai ser a nossa variável livre. E ela que vai, né, em termos dela que a gente vai escrever a solução do sistema. Né? Então, A2 vai ser menos 2A3 e A1 vai ser igual a menos 2 que multiplica menos 2 vai ser 4A3, vai dar menos 4A3 mais 3A3 menos A3. Então, olha só, o que foi a solução da equação vetorial? A solução da equação vetorial foi o conjunto U menos A3 menos 2A3 A3. Como a gente tem pelo menos uma solução diferente de zero, né? Porque o A3 ele pode ser diferente de zero. A gente caiu no segundo caso. Eu vou voltar lá no slide, ó. Aqui, ó. Se existir pelo menos uma solução onde o coeficiente é diferente de zero, então o conjunto de vetores é linearmente dependente. Que foi o que nós obtivemos, tá? Vou voltar lá para a nossa solução agora. Aqui, ó. Né? Por exemplo, se eu disser que o meu A3 vale 1, então o meu conjunto de solução fica menos 1, menos 2 e 1. Se eu disser que é 0, mas eu tenho outras respostas além de 0, tenho outras soluções além de 0. Então, a conclusão que nós chegamos é que os vetores, né, o conjunto desses vetores, que eu chamei de vetores V1, V2 e V3, então os vetores V1, V2 e V3 são linearmente dependentes. E, por exemplo, eu não poderia usá-los para serem os vetores da base tridimensional. Tá bom, pessoal? Então, a nossa aula de hoje era isso. Era essa, né? Se vocês tiverem a necessidade de a gente fazer uma aula síncrona na semana que vem, me avisem. Eu vou lançar uma atividade avaliativa em relação a essa parte inicial de vetores. Tá bom? Espero que tenham gostado. E beijinhos. Se cuidem, pessoal.